Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Deus estará aqui, irmãos. Aleluia. Atos, capítulo 1. A partir do versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma série de pregações sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Não sei se os irmãos se lembram, mas eu fiz um tempo atrás sobre armas espirituais. Eu quero fazer com os irmãos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O meu propósito é pregar sobre verdades que estão neste livro. Juntos nós vamos aprender lições preciosas no livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu o livro de Atos? O livro de Atos foi escrito por Lucas, um médico. Lucas, ele não andou com Jesus como os 12 discípulos. Mas mesmo assim, para Lucas era suficiente o fato de saber e o fato de saber quem era Jesus e sobre o que Jesus fez. Lucas, ele buscou informação sobre a vida de Jesus. É tanto que Lucas é o único que fala sobre a infância de Jesus, sobre quem era Jesus, o que Jesus fez e continuou fazendo até o dia em que ele foi elevado aos céus. Lucas, ele escreveu tanto o seu livro, o Evangelho escreveu Lucas, como também o livro de Atos, para um homem chamado Teófilo. Provavelmente era um novo convertido. Teófilo significa aquele que ama a Deus. Mas a pergunta é, qual era o propósito de Lucas ao escrever sobre o livro de Atos dos Apóstolos? Lucas, ele tinha em mente o propósito de mostrar como aconteceu a inauguração da igreja primitiva.
e também contar a história dos primeiros cristãos e também a importância da ação do Espírito Santo para a propagação do Evangelho. O versículo 1, a qual fizemos a leitura, veja comigo. Lucas ele começa dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então perceba que Lucas ele afirma que escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Observa, ele afirma que Jesus fez e ensinou. Jesus fazia e ensinava. Eu repito para ficar gravado na mente dos irmãos. Jesus ele fazia e ensinava. Primeiro ele fazia e depois ensinava. Então a primeira lição para as nossas vidas essa noite é essa. Jesus ele fazia e ensinava. Jesus ele não somente ensinava, ele fazia. Jesus não somente pregava, ele vivia o que pregava. O fato é que o nosso mestre ensinava, pregava o que vivia. Sabe o que isso nos mostra? É que o meu e o teu Jesus não é hipócrita. E como seguidores de Jesus, nós devemos andar como ele andou. Não devemos ser hipócritas, mas devemos tanto fazer quanto ensinar. Não adianta pregar, você tem que amar a Deus, mas durante o dia eu não demonstro o meu amor para com Deus. Não adianta pregar seja santo porque Deus é santo, se nós não andamos em santidade no nosso dia a dia. Não tem valor nenhum cantar eu quero trabalhar para meu Senhor, se eu não tenho a coragem de falar para alguma pessoa Jesus te ama. Então Jesus ele não somente ensinava, ele fazia. Jesus fazia e ensinava. Ou seja, ele vivia o que pregava. Ele vivia o que falava. Ele pregava sobre o amor e amou como ninguém nunca nos amou. Ele pregou sobre santidade e ele é aquele que é santo, santo e santo. Oh, aleluia. Esse é o Jesus que servimos, irmãos. Um exemplo nisso é o Josué, no capítulo 1, versículo 8, se os irmãos quiserem ler comigo, conferir. A Bíblia diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Veja que Deus está falando com Josué. Josué estava diante de uma grande missão. Conduzir o povo de Israel à terra prometida no lugar de Moisés. Aí diante daquela responsabilidade, Deus olha para Josué e diz: Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita. Medita dia e noite. E tenha o cuidado de fazer o que nele está escrito. Duas coisas Deus pede: meditar na lei e depois ter o cuidado de fazer o que na lei está escrito. Só assim Josué teria sucesso na sua missão. Sabe o que Deus está falando para Josué? Josué, para você viver o que eu tenho na sua vida, para você conseguir cumprir o seu chamado, para você conduzir esse povo
no lugar do meu servo Moisés, você vai ter que meditar na lei e praticá-la. Porque não adianta só conhecer, tem que praticar, irmãos, a palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Então repete após mim. Eu não devo somente pregar, mas eu devo viver o que prego. Quanto pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Ainda no versículo 3, ele diz assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Repete após mim, se apresentou vivo. Se apresentou vivo. Observa que Lucas afirma, no versículo 3, que Jesus, depois de ter passado por tudo que passou, seu sofrimento, sua morte dolorosa na cruz do Calvário, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos, sem deixar nenhuma dúvida de que estava vivo. E só para os irmãos terem a noção, ele ficou vivo com os discípulos 40 dias. Sem deixar nenhuma dúvida de que ele havia ressuscitado. Portanto, a segunda lição para a nossa vida aqui esta noite é que Jesus, ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos. E como diz o hino da harpa cristã, 545, que foi cantado aqui nesta noite pela nossa irmã, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes costumamos pregar, Jesus morreu por você? Quantas vezes pregamos, Jesus morreu na cruz, Jesus sofreu o que sofreu? Mas o mesmo Jesus que morreu na cruz é o mesmo Jesus que não está mais na sepultura. O mesmo Jesus que morreu na cruz é o mesmo Jesus que não está mais na sepultura. E ele está onde, irmão Maicon? Ele está vivo, assentado no trono à direita de Deus. Se você for na sepultura de alguém famoso, alguém que já morreu e você conhece, famoso, vai lá, vai estar escrito lá. Jaz aqui o corpo de fulano de tal. Mas se você for na sepultura de Jesus, está escrito, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Então, irmãos, o fato de saber que Jesus ele está vivo nos garante a certeza de que o sacrifício dele foi aceito na cruz do Calvário. E que também, assim como ele ressuscitou, os que morreram em Cristo serão também ressuscitados. Aleluia. A morte não foi o fim para Jesus. A morte também não será o fim para a igreja. Porque o próprio Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Que é isso, mamãe? Quer dizer que eu não vou morrer? Vai. Só não será eternamente. Se morrer com Jesus, não. Porque Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão. Então aquele parente seu que morreu em Cristo, que você tem tanta saudade, ele vai ressuscitar. Então você crê que Jesus ele está vivo?
Você crê que Jesus, ele está vivo? Você sabia que teve um discípulo que andou com Jesus, que viu de perto o que Jesus fazia? Imagine, irmãos. Que ouviu pessoalmente sair da boca de Jesus as suas palavras maravilhosas. Mas aí, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu somente a alguns discípulos. E não apareceu esse que eu estou falando. Aí esses discípulos que viram Jesus ressuscitado falaram para esse que eu falei: Jesus está vivo. Aí ele olha para os discípulos e diz: se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Veja que foi alguém que viu de perto Jesus. Mas quando ouviu que Jesus estava vivo, sabe o que ele disse? Se eu não creio, se eu não ver e se eu não tocar. Esse discípulo foi Tomé. Mas aí, certa feita, os discípulos estavam tudinho reunidos em um só lugar. Imagina quem estava lá, Tomé. Aí Jesus apareceu do nada. Aí disse: paz seja convosco. Aí foi até Tomé. Aí disse: Tomé, toca em mim. Toca nas minhas mãos. Não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Aí ele: Senhor meu, Deus meu. Aí ele está feliz porque viu e creu. Bem-aventurados, felizes são aqueles que não me viram, mas creram. Eu tenho uma notícia aqui para você esta noite. Você é mais do que feliz. Porque mesmo sem ver Jesus, você crê nele. Voltando para o texto. Lucas ainda afirma que Jesus ele ficou ressuscitado, vivinho da Silva. 40 dias com seus discípulos, falando acerca do reino de Deus. Aí, em um certo momento, ele olhou para os seus discípulos e disse: olha, não saiam de Jerusalém por nada. Fiquem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai que eu falei para vocês. E o que Jesus falou, irmão Maicon? Está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49. Diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então observe comigo que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos não saírem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo. Aí Jesus diz mais: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas para que serve o revestimento de poder? Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Você já se perguntou? A resposta está no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Está aqui o propósito da pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Jesus não dá poder para a igreja ficar parada em 4 pares de paredes. Jesus não dá poder para você ficar com os braços cruzados. Jesus não dá poder para nós ficar exibindo um para o outro, mostrando o quão somos espirituais. Não! O propósito do revestimento de poder não é esse. E é o quê? É ser testemunha. Aonde? Só na igreja? Não. Jerusalém,
Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus vai te dar poder para você ser testemunha no seu trabalho. Jesus vai te dar poder para você ser testemunha em sua escola. Jesus vai te dar poder para você ser testemunha na sua casa e aonde você estiver. Então a terceira lição para as nossas vidas nessa noite é a seguinte: busque poder do alto para testemunhar de Jesus até os confins da terra. Busque poder do alto. Mas você sabe o que significa de fato ser uma testemunha de Jesus? A gente ouve muito isso. Testemunha de Jesus, eu sou testemunha. Mas será que nós sabemos o real significado dessa palavra testemunha? Ser testemunha de Jesus é muito mais do que falar de Jesus. Ser testemunha é muito mais do que ser alguém que sabe sobre quem é Jesus. Ser testemunha é ser mártir. Irmão Maico, o que é ser mártir? É como Estevão, que morreu, deu a sua vida por causa de Jesus. Ser mártir, ou seja, ser testemunha, é alguém que está disposto até mesmo a dar sua vida por alguma causa. Portanto, ser testemunha é você dar sua vida para Jesus. Dar sua vida por Jesus, na verdade. É você estar pronto, é estar preparado para sofrer e até mesmo a morrer por causa de Jesus. A pergunta é, será que você está disposto? Será que você está pronto, pronta para morrer por Jesus? Porque Jesus morreu por você. Saber disso é muito importante. Mas será que você daria a sua vida por Jesus? Se alguém colocasse uma arma em sua cabeça e dissesse, negar Jesus ou morre, o que você faria? Será que você já se perguntou isso? Porque temos a liberdade, o privilégio, porque em nosso país, no Brasil, temos a liberdade de ser cristãos. Mas você sabia que há países aí afora que nem sequer pode falar de Jesus? E muitos crentes estão sofrendo perseguições por causa de Jesus e até mesmo sendo mortos. E se isso acontecesse aqui? Mas para a nossa consolação, Jesus ele diz em Apocalipse capítulo 2 e o versículo 10, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é ser testemunha. Irmãos, busquem poder do alto. Vocês não imaginam o poder que Deus dará para aqueles que ficarem em Jerusalém. Eu estou usando uma figura de linguagem. Você sabe aonde é Jerusalém? Aleluia. Busque, faça um propósito com Deus. Diga, Senhor, eu quero esse poder. Mas eu não quero para me exibir. Eu não quero para mostrar o quão eu sou espiritual. Não. Eu quero para falar do Senhor com ousadia. Eu quero para falar do Senhor com amor para o meu vizinho. Você está disposto a buscar esse poder que está acessível a você nesta noite? Porque o mesmo Jesus que batizou os discípulos com o Espírito Santo é o mesmo Jesus que está disposto a batizar você também com o Espírito Santo. João Batista, falando de Jesus, ele diz, o povo
tudo se perguntando, será que ele é Jesus? Será que ele é Jesus? Não, na verdade, será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? Aí João diz, não, eu não sou não. Após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu. E eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu quero te dizer que esta noite Jesus, ele quer batizar você com Espírito Santo e com fogo. Para quê, irmão Maico? Para pregar o evangelho com ousadia, com poder e autoridade. Aleluia! Você colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você orar por aqueles endemoniados e eles serem expulsos. Os crentes primitivos tinham tanto poder de Deus que o apóstolo Pedro, o povo procurava colocar os enfermos e endemoniados na sombra de Pedro. Aleluia. Aleluia. Os enfermos eram curados e aqueles que eram endemoniados eram libertos. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha tanto poder de Deus, era tão revestido do poder do alto, que a Bíblia diz que até o lenço dele, quando era jogado nos enfermos, os enfermos eram curados. Ei, irmão. Você crê que Deus ele pode fazer isso? Será que você crê que Deus ele pode fazer isso? Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês curarão enfermos. Em meu nome vocês pisarão em serpentes, escorpiões. Aleluia. Mas é para quem crer. Agora quem não crê, irmão, não vai receber nada. Vai ficar só olhando e reclamando. E vai ficar dizendo, rapaz, será que isso é mesmo poder de Deus? Quem não crê é isso. É incrédulo. Mas para quem crê, ele é revestido do poder do alto. Ficamos de pé. Então, meus amados irmãos, guardemos essa palavra no nosso coração. Jesus, ele fazia e ensinava. Devemos viver o que pregamos, viver o que cantamos. Jesus também está vivo, e por ele estar vivo à direita do Pai, não precisamos mais temer. Podemos crer no amanhã. E também é necessário buscar poder do alto, para sermos testemunhas de Jesus. Ser testemunha de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos por esta rica oportunidade. Te louvamos, Senhor, nesta noite por tua palavra pregada. Não somente por tua palavra, mas por tudo que foi feito aqui nesta noite. Aleluia. Senhor, nós cremos ainda no revestimento de poder. Senhor, nós ainda cremos no derramamento do Espírito Santo. Senhor, nós ainda cremos, Senhor, nos dons espirituais. Ó Pai amado, nos ajude a viver a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a buscar mais a ti, mais e mais, para que através das nossas vidas o teu nome seja glorificado. Aqui estão os teus servos, eu não sei como ele está, eu não sei como ela se encontra, mas o Senhor conhece o coração. Aleluia, aleluia. O Senhor conhece a história, o Senhor vê o que está no coração, sonda. Abençoa ele, abençoa ela, em nome de Jesus, dê graça e sabedoria na caminhada espiritual. Leva em paz cada um dos teus servos para as suas casas, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe a todos.